Falta filme. Hadal, né? Televisão ganha água, né? Cucu. Não. Tá vergonha. Quer comer o bolo? Quer comer o bolo e de cozinhar? A Atini é uma organização social sem fins lucrativos. Foi criada em 2006 aqui em Brasília por um grupo de pessoas preocupadas com a questão da sobrevivência das crianças indígenas em situação de risco. Então, a Atini é formada por líderes indígenas preocupados com essa causa, por antropólogos, linguistas, missionários, pessoas de vários setores da sociedade que estão comprometidas com o bem-estar da criança indígena, com a dignidade da criança indígena. Beijinho nela, cadê o beijinho da sua amiga? Beijinho, querendo beijinho na Racani, beijinho. Ai, 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 ai. Eu nasci na tribo Suruahá, uma tribo semi-isolada e bem distante no Amazonas. Quando eu nasci, a minha mãe me chamou de Racani, porque eu era muito alegre. Mas o nome Racani também me lembra todo o sofrimento que eu vivi. Eu quase fui morta. Anos depois, eu fui morar no Havaí, onde fiz amigos maravilhosos entre os nativos. Eles gostaram muito de mim e começaram a me chamar de Kanani. Eu amei esse nome. Ele faz parte da minha vitória, da minha nova história de vida. Kanani. Kanani significa a beleza de Deus. O que você gosta de fazer? Ouvir música, assistir filme, só isso. Como é o nome da tua colega? Sheila, ela é da tribo Camaiurá. E você? Suruahá. 3, vai! Vai, Fred! A Racani nasceu na aldeia Suruahá. Ela é filha de um casal que era um dos casais mais importantes da aldeia. O pai era um grande caçador, a mãe era uma mulher muito bonita, muito respeitada, muito querida pela tribo. E quando a Racani nasceu, eles já tinham 3 irmãos, ela já tinha 4 irmãos, todos meninos. 3 meninos perfeitamente saudáveis e um menino que tinha uma dificuldade de motor, ele não andava, ele não falava, era um Niauí. Então a Racani nasceu, foi a 5ª filha, foi muito amada, muito querida pelos pais, muito querida pela mãe. Só que com o passar do tempo perceberam que ela tinha o mesmo problema do irmão. Quer dizer, ela também não desenvolvia como as outras crianças. Então ela não andou, não falou. Então a pressão da comunidade sobre a família foi muito grande, porque os Suruahá não aceitam nenhum tipo de deficiência. E a família agora tinha 2 filhos deficientes. Então aquela pressão velada, mas aqueles rumores sobre a origem daquelas crianças, que não eram crianças perfeitas, que não tinham alma, e a pressão para que elas fossem sacrificadas. Quando a Racani estava com cerca de 2 anos e meio, os pais se suicidaram.
pai e a mãe tomaram veneno e se suicidaram no mesmo dia, deixando os 5 filhos órfãos. 4 meninos e uma menina, né? Um menino deficiente e uma menina deficiente também. Pouco depois do sepultamento dos pais, nós não estávamos na aldeia, então nós, quando voltamos, nós ouvimos o relato dos índios. O irmão mais velho tinha enterrado o Nhauí, bateu na cabeça do Nhauí com a faca, o Nhauí desmaiou, aí colocaram o Nhauí no buraco e jogaram terra. E eles estavam fazendo a mesma coisa com a Racani, só que a Racani chorou muito, então eles tiraram a Racani do buraco. E aí a Racani sobreviveu, ela tinha 2 anos e meio nessa época. Bateram nela, então o irmão primeiro com um facão, bateu ela tem até hoje marca aqui no rosto, marca na cabeça, porque eles bateram com o facão e ela desmaiou também. Mas só que ela acordou, então ela acordou e gritou. Então ela escapou de ser enterrada justamente por isso, porque ela acordou e gritou. Então ela sobreviveu, mas ela passou por muito sofrimento. O avô flechou. Todos os adultos que passavam por ela, que viam ela jogada no chão naquele estado, batiam, cuspiam, xingavam. Ela tem marcas de facada nas costas, que davam muita facada aqui nas costas dela, queimavam as pernas dela. Então, assim, foram 3 anos de muito sofrimento. Ela ficava na beirinha da maloca, assim, ela não podia ficar dentro, ela não tinha rede. Então ela ficava, a maior parte do tempo era sentada na beira do fogo ali. Até para dormir de noite, só no meio da noite é que o irmãozinho dela, Bibi, pegava às vezes e colocava na rede junto com ele, que também era uma redinha toda rasgada, toda furada, porque ele não tinha mais pai nem mãe, ele era órfão. Então nem ele tinha condições de cuidar dela direito, mas ele fazia o que ele podia. Então foram 3 anos de abandono total. Nesses 3 anos ela não cresceu nada, então ela não se desenvolveu, ela quase não comia, só lixo, o resto, coisa que o Bibi conseguia catar para dar para ela. Então, assim, foi um milagre mesmo que a Racani conseguiu sobreviver doente e com tantos maus tratos, com tantas agressões, ela conseguiu sobreviver por 3 anos nessa situação. À medida que ele foi crescendo, se tornando já um adolescente, aí as pessoas diziam para ele que por que ele ficava carregando aquela coisa, né, que não tinha valor nenhum, e que ele ia ser um homem igual ao pai dele, matador de anta, importante, né? Então, para ele largar aquela coisa e ser alguém na vida, né? Então, mais ou menos nessa época, a Racani estava muito doente, estava muito mal. Eles saíram para um acampamento de pesca e ele que carregava sempre a Racani, né? Aí ele acabou deixando na casa onde a gente estava a Racani e foi pescar, né? Então, nesse momento, quando ele largou a Racani lá onde nós estávamos, eu fui lá, peguei a Racani, falei com os avós, né? Com a avó dela, né? E com os outros irmãos que estavam lá, se ninguém ia cuidar dela, né? Então, o que eles disseram é que não, que ninguém ia cuidar e que o Bibi também não ia cuidar, e ele largou ela lá. Aí nós começamos a cuidar dela, então com a permissão de todo mundo lá dentro, né? E quando o Bibi retornou da pescaria, nós perguntamos para ele se ele ia continuar cuidando da irmã dele. Aí ele disse que não e que ele estava dando ela pra gente. Fica para vocês, eu não quero mais não. Por causa disso, então, nós começamos a cuidar dela e trouxemos Racani para a cidade, e o tratamento e tudo mais, né? O artigo 8, número 2 da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, afirma que os costumes devem ser preservados, desde que em conformidade com os direitos humanos. Ele diz o seguinte: esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis
com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional, nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. Quando o Bibi trouxe a Racani para nós, ela tinha 5 anos e meio, pesava mais ou menos uns 7 quilos, magra, só pele e osso, uma barriga bem grande, inchada, aquela barriga distendida, feridas pelo corpo inteiro, toda suja, preta, assim, aquela crosta preta na pele dela, assim, o cabelo, a cabeça cheia de feridas, umas partes com cabelo, umas partes sem cabelo, um estado assim terrível, sabe? Dava muita pena de ver a Racani, com quase 6 anos, daquele tamanho de um bebezinho, 69 centímetros era o tamanho dela, tamanho de um bebezinho assim. Então nós começamos a cuidar na aldeia mesmo primeiro, porque a gente precisava de uma autorização para sair da aldeia com ela, mesmo que ela estava morrendo. Sem autorização a gente não podia sair. Então nós tivemos que ir por quase um mês, através do rádio, tentando uma autorização da FUNASA para conseguir retirar a Racani da aldeia. Durante esse mês a gente cuidava como podia, fomos tentando alimentá-la aos pouquinhos, tentando mantê-la pelo menos limpa e viva para conseguir chegar na cidade e descobrir o que ela tinha. Porque nessa época nós nem sabíamos ainda qual era a doença, qual era o problema da Racani. E ela não tinha reação nenhuma, o rosto dela era totalmente duro, ela não sorria, ela não olhava pra gente nos olhos, então a impressão que a gente tinha é que ela tinha algum problema mental muito sério, porque além de não andar e não falar, o rosto dela era totalmente duro, totalmente sem reação, né? Só que a gente continuou cuidando, continuou dando amor enquanto a gente aguardava uma posição da FUNASA. E naquele tempo todo mundo chamava Racani de Djeuequer, ninguém chamava de Racani. O nome que a mãe tinha dado, eles tinham parado de usar quando a mãe morreu. Então chamavam só de Djeuequer, que significa pequena, né? E ela não tinha reação nenhuma quando a gente falava o nome dela. Aí eu lembro que um dia eu estava cuidando dela assim, e ela nem olhava para mim, e eu me lembrei da mãe dela, quando ela era bebezinho, a mãe falando, eu vou chamá-la de Racani, porque ela é muito alegre, né? Aí nessa hora eu olhei para ela e falei, Racani? Aí pela primeira vez ela olhou para mim e deu um sorriso. Foi o primeiro sorriso dela, foi quando eu falei o nome dela. Aí eu falei, então você é Racani, você não é Djeuequer, agora eu só vou te chamar de Racani. Aí foi nesse momento que a gente percebeu que ela começou a interagir com a gente de verdade, a hora que a gente começou a usar o nome verdadeiro dela, né? E aí finalmente, depois de um mês, a FUNASA autorizou, né? A FUNAI autorizou e nós conseguimos sair da aldeia com ela. Na cidade foi que descobriram que ela tinha hipotireoidismo, que é uma doença que seria facilmente tratada, ela não teria nenhuma sequela se tivesse descoberto quando era pequenininha. Agora, com quase 6 anos, ela já tinha assim, danos que eram irreversíveis. Mas mesmo assim nós começamos o tratamento, a Racani começou a reagir, crescer rápido, crescia 2 centímetros às vezes por mês. Muito rápido, começou a desenvolver. Em pouco tempo ela estava andando, estava falando, estava feliz, muita vontade de viver que ela tinha, muita vontade de aprender. Então a reação da Racani, a resposta dela ao tratamento, o amor, foi assim fantástica, né? Chegando em Porto Velho, a gente conseguiu o atendimento com um médico particular, né, que se ofereceu a cuidar dela, um endocrinologista infantil, né? Então se dispôs a cuidar dela gratuitamente, né? Ele encaminhou ela para Ribeirão Preto, que ele tinha feito a residência dele em Ribeirão Preto, né? Conhecia o pessoal de lá, então explicou o caso para o hospital lá em Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto, e eles disseram que receberiam a Racani sem problema, para ver
estudar direitinho o problema dela e tentar descobrir realmente a causa do hipotireoidismo e todas essas coisas. Nós fomos até a Funasa pedir tipo uma autorização, né? Aí a Funasa disse que isso não era possível, né? Porque só iria, né? A Funasa não teria como dar esse documento porque ela não estava sendo encaminhada pela Funasa. Era um médico particular encaminhando para uma instituição com a qual a Funasa não tinha nenhuma ligação, nenhum convênio, né? Então ela não teria como autorizar essa viagem e nem cobrir os gastos dessa viagem, né? Então a gente disse, mas a gente quer uma autorização, os gastos a gente pode até cobrir, né? Eles falaram, não, então vocês têm que ir à FUNAI. Então nós fomos até a FUNAI e a FUNAI disse que não era com eles, porque era tratamento de saúde, então que nós retornássemos à Funasa. Aí retornamos à Funasa de novo, eles disseram então que não poderiam fazer nada. A única coisa que eles poderiam fazer é tipo a gente assinar um documento dizendo que nós estávamos assumindo total responsabilidade pelo tratamento da Hakani. Então nós fizemos isso, mas isso não nos dava ainda também, legalmente falando, o direito de viajar com ela, né? Foi aí então que nós pensamos em ir até a infância da juventude e falar com o juiz e pedir para ele uma autorização para a gente viajar com a Hakani, né? E então, chegando lá, nós explicamos a situação, né? E aí, nesse momento que o juiz perguntou para a gente sobre essa questão, qual é o futuro dessa criança, né? O que vocês esperam dessa criança? Ela pode voltar para a aldeia? A gente falou, eu acho que não pode voltar para a aldeia, porque não tem ninguém que cuide dela. Aí ele disse, e vocês já tentaram pensar em adotá-la? Aí, para nossa surpresa, né, a gente falou, é possível? Nós perguntamos para ele, né? Ele falou, a gente pode tentar, né? Então, aí, a partir daí, então, ele começou com esse processo de adoção. A gente saiu com ela em dezembro de 2000. Os papéis de adoção saíram em 2005. Foi uma batalha muito grande, né? O juiz, ele tentou entrar em contato com a FUNAI várias vezes, porque ele precisava de uma posição da FUNAI como órgão tutor, né? E a FUNAI nunca se pronunciava. O que eles precisavam da FUNAI era pelo menos um documento confirmando que os pais da Hakani tinham morrido, para que ela pudesse ser adotada, e nem isso a FUNAI dava. Então, o que a gente tinha era um controle de vacinação que a Funasa tinha, que era no ano os nomes dos pais estavam, no outro ano os nomes dos pais não estavam, né? Então constava como óbito, mas não tinha nenhum documento dizendo que um atestado de óbito dos pais, né? Na época tinha uma família, né, Suruahá lá em Porto Velho fazendo tratamento de saúde. Então ele aceitou o depoimento dessas famílias, dizendo que os pais da Hakani tinham falecido e tudo, né? E juntou isso ao processo. E como a FUNAI não se manifestava, então ele nos disse assim que ele entendia que a Hakani era uma criança, né? Não importava se era indígena ou não, mas ela era uma criança e que ele ia tratá-la como uma criança. E ele explicou pra gente que o processo funcionou dessa forma. Uma criança que o pai fica 3, 4, 5 anos sem se manifestar, sem cuidar dela, ela é considerada abandonada e o Estado, então, entrega essa criança para adoção. Então, ele considerou a mesma coisa. A Hakani, como índia, era tutelada pela FUNAI e a FUNAI tinha abandonado, porque não se manifestou em nenhum momento sobre o futuro dela. Então, na verdade, como criança abandonada, ele deu a adoção pra gente.
Convenção sobre os Direitos da Criança, no seu artigo 24, número 3, afirma: os Estados partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas para abolir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à saúde da criança. E o artigo 7 do capítulo 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Olha essa mulher. Mulher? Cadê? Essa mulher branca. Mulher... Até a criação da Tini, o assunto do infanticídio era um assunto que não era tocado, não era falado, era considerado um tabu. Ninguém gostava de tocar nesse assunto com medo das implicações. E a Tini decidiu então tomar uma postura bem aberta e bem proativa no sentido de falar, no sentido de trazer o assunto para o debate da sociedade, de trazer o assunto para o debate nas comunidades indígenas e criar um ambiente para que esse assunto saia daquela condição de tabu e de que venha para a luz, porque enquanto não é trazido à luz, o problema não pode ser resolvido. Então a missão da Tini é reduzir a mortalidade infantil nas comunidades indígenas através da educação, através da conscientização em direitos humanos e também através do apoio assistencial às famílias que têm alguma criança em situação de risco. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 227, afirma: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Você quer o quê? Você já pode se servir, tá? Maior, né? Eles vão pra onde? Vamos pra escola. Ele tá de Vou de moto, pode ir embora. Vamos pra escola. Quem quer ir comigo? Aqui falta assim. Sheila vai pra escola também? A gente desejou criar um movimento que desse voz a essas comunidades, desse voz especialmente às mães, que são as mais vulneráveis e que sofrem mais quando tem que sacrificar uma criança ou abandonar uma criança. E o desejo da Tini, da organização, é dar voz a essas mulheres para que elas tenham como expressar o desejo delas. E o desejo delas, invariavelmente, é que as crianças tenham a oportunidade de viver. Sempre houve aquela mulher, aquele homem, aquele pai de gêmeos que, mesmo indo contra a tendência da cultura, decidiam criar seus filhos. Só que essas pessoas eram discriminadas, muitas vezes elas tinham que abandonar a tribo. Então, o desejo da Tini é amplificar a voz desse dissidente, desse que não aceita a prática do infanticídio e deseja um futuro diferente para suas crianças. Até hoje, poucos tiveram coragem de se manifestar, mas através do trabalho da Tini, eles estão começando a falar e as próprias aldeias estão começando a discutir a questão abertamente em reuniões e a buscar alternativas para esse problema. Para salvar seus filhos gêmeos, o cacique Tabata Cuicuro deixou sua aldeia no Parque Indígena do Xingu em 2005 e foi morar na cidade de Canarana, no Mato Grosso. Por ser filho de mãe solteira, Amalé foi enterrado assim que nasceu na tribo Camaiurá, no Alto Xingu. A índia Camiru Camaiurá soube e conseguiu desenterrá-lo 2 horas depois. Ela cuidou dele,
buscou tratamento médico na cidade e o adotou. Eu gosto mais das vacas. Porque eles têm leite. A Lélia vai ser do nosso tempo e a Camila vai ser do nosso tempo e a Camila e a Lélia vão ser goleiro. Ele molhou o cabelo dele. Cadê aí? Pronto. Cadê os copos? Cadê os copos? Vai de dentro. Já acabou a água? Hoje, Amalé tem 17 anos. É um menino inteligente, está concluindo o ensino médio, gosta muito de esportes e ama futebol. Oi, meu nome é Kanani e eu sou indígena e eu quero fazer o pedido do Congresso Nacional que, por favor, aprovem a Lei Moadi. Muitas crianças estão morrendo e elas precisam ser salvas. E eu quero que salvem. E não tem jeito de vocês falarem não, que eu estava lá. Eu sou sobrevivente, meu irmão não sobreviveu. Vamos aprovar essa lei logo. Muito obrigada, as crianças indígenas agradecem muito. Muito feliz. Meu nome é Moadi Suruahá. O projeto de lei 1057, de 2007, foi batizado de Lei Moadi, em homenagem à coragem da indígena Moadi Suruahá. Pela tradição do seu povo, ela deveria ter sacrificado sua filha Ganani, que nasceu com paralisia cerebral. Mas Moadi enfrentou não só os costumes de sua sociedade, mas toda a burocracia da sociedade nacional para garantir a vida e o tratamento médico de sua filha. Como que a onça faz? Faz. O barulho da onça. Faz. É assim? É. E o macaco, como ele faz? Quando o projeto de lei foi encaminhado da Câmara para o Senado, tornou-se o PLC 119/2015 e houve uma ampliação no rol de proteção, incluindo o combate à violência contra a mulher indígena, adolescentes, indígenas com deficiência e idosos. A Lei Moadi, se aprovada, vai garantir que os direitos das crianças indígenas sejam protegidos com prioridade absoluta, como preconizam a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e todos os acordos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. A cabeça tá aí. Botou o pé pra cá também. Não puxa muito não, senão... Tá dura essa terra. Pode ir na mão aí. Chama a ambulância. Chama a ambulância aí. Chama a ambulância. Já avisa o hospital. Tá toda quebrada a criança. Acredita? O menino tá lá na cozinha. Não tá em pé, ó. O rosto dela tá lá, tá vendo? Tá o rosto dela. Vamos tentar tirar o rosto dela de cá. Chamou aí? Aonde foi que aqui já ligar lá? Liga 1660. 16 minutos. Calma aí. Peraí, tira a mulher que tá na no rostinho. Vou puxar. Vai sair. Saiu. Acho que a gente podia até levar logo. Vamos levar. Vamos levar logo. Vamos levar, mano. Vamos levar. Bora. Já vai lá, Henrique. Vai lá, Henrique.
2008, Kanani teve uma experiência inesquecível. Ela reencontrou-se com seu irmão Bibi, que a salvou e cuidou dela na aldeia até entregá-la ao casal Edson e Márcia. Desde 2010, Kanani Hakani vive com seus pais Edson e Márcia Suzuki nos Estados Unidos, onde conseguiram asilo político. Ela está muito bem, ela está muito feliz, alegre, ativa, está sempre inventando coisas novas. Ela tem muita imaginação, gosta de viajar, gosta de desenhar. Gosta muito de música, passa horas ouvindo música. Baby, baby, oh, why, baby, 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 no, why, baby, 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 oh. That you don't visit my mind. Kanani Suzuki. And Kufana Zinski. Welcome to the classes of Miss Lauren Applebaum and Miss Yana Weiss. Mr. Daniel Weiss.